Meus irmãos, eu quero saudá-los em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Uma alegria estar com os irmãos durante esta parte desta semana, pelo convite do meu colega, pastor Joverci, por ter sido tão carinhosamente recebido, desde Manaus, sendo orientado pelo irmão Cedric, por conhecer os irmãos, por voltar a Boa Vista, já tenho vindo algumas vezes, já preguei na Assembleia da Convenção, já fiz conferência na Igreja Batista da Liberdade e mais outras duas igrejas, de ex-presidentes da Convenção. Portanto, é uma alegria muito grande voltar com os irmãos. Nós trabalhamos em Manaus com o Seminário Batista Amazônico Eurico Nelson, um seminário mantido pela Convenção Batista do Amazonas. Então, nós estamos na luta, na batalha para a formação de novos obreiros, missionários. Nosso curso ele tinha 3 anos, vai para 4, fizemos uma profunda reformulação no currículo. E nós temos alunos de Guajará, quase no Acre, até o Baixo Solimões, Baixo Amazonas, Médio Solimões, Juruá. Nós temos alunos espalhados e da capital também. É um projeto recente, porque a convenção tem seminário desde 83. Mas durante 10 anos, ou pouco mais de 10 anos, o seminário fechou e a convenção nos convidou para um projeto diferente, que alcançasse os nossos vocacionados no interior. Durante todo esse tempo, de 83 para cá, apenas uma vez nós mantivemos um projeto de internato que não durou muito, de maneira que os nossos jovens ficaram desassistidos no interior. Agora não, né? Pela internet, nós chegamos lá e a aula não é gravada, a aula é síncrona, portanto, estamos nesse projeto de formação. Além do curso regular, nós temos de teologia, que é um curso ministerial, de ministério pastoral, nós temos curso de educação cristã também. Nós tivemos uma turma de música, foi muito bom, mas tivemos que suspender. Além desses cursos regulares de teologia e de educação cristã, nós temos um seminário que nós intitulamos de Seminário de Aperfeiçoamento de Líderes, o SAL. Ele é para aquele ribeirinho, é para aquele que não tem formação escolar, aquele que mal tem o ensino fundamental, mal sabe ler e escrever, ele não sabe como organizar, mas dirige uma congregação, dirige uma igreja, um trabalho, um ponto de pregação e precisa de treinamento. Então, nós temos durante 18 meses, 1 ano e meio, temos esse curso que ensina uma coisa muito básica, né? Como organizar uma ordem de culto, como detectar a teologia dos hinos, enfim, algo assim. Eu tinha alguns estudos que nós publicávamos separadamente e a convenção, agora recente, reuniu tudo isso e publicou pela convenção mesmo o livro A Mensagem Transformadora. São 52 estudos bíblicos para os 52 domingos. Esse material é destinado desde a evangelização até o fortalecimento através de alguns textos bíblicos do novo convertido. 4 lições, 5 lições focando essa parte que leva a pessoa a refletir acerca da sua vida e do encontro com Cristo. E nós temos 3 leituras que eu chamo de leituras comentadas. Leitura comentada do Evangelho de João, portanto, eu chamo de leitura comentada porque é um recurso para o texto bíblico. Esse texto aqui ninguém precisa de professor. Ele não precisa de intermediário. A proposta é a pessoa sozinha ir ao texto, ir ao exercício, ir ao comentário, voltar ao texto. Portanto, tem a leitura comentada dos 21 capítulos do livro de João. Depois nós temos, na sequência, né, a pessoa ela é evangelizada, agora ela vai aprender quem é Jesus. O título desse estudo de 21 capítulos, Este é Jesus. Conhecendo Jesus, ele vai para o Evangelho. Portanto, é uma leitura comentada do livro de Romanos. São 13 lições em cima do Evangelho, que ele vai conhecer o Evangelho verdadeiro. Ele termina com a leitura comentada em Hebreus, que é
ele vai se solidificar com o ensinamento da superioridade de Jesus sobre a religião, sobre os sacrifícios, sobre Moisés, sobre Arão, sobre os anjos, enfim, Jesus é superior, suficiente. Ele vai terminar, portanto, essa jornada de um ano com esse material. Algumas igrejas utilizam para EBD. Eu deixo claro aqui, para os mais aprofundados, sentirão falta deste aprofundamento. A linguagem é simples, não é chula, não é qualquer coisa, mas a linguagem, pelo menos, foi minha tentativa de escrever uma linguagem simples. Eu trouxe para os pastores, não sei quantos pastores há aqui, mas trouxe de presente para cada pastor. É claro que não é para o pastor, né? É para o pastor conhecer. O pastor está muito acima do nível deste material. Esse material é para utilizar. Eu sou membro da Igreja Batista de Constantinópolis, e a igreja tem uma operação André, que é evangelização, grupos pequenos nas casas, convida o vizinho, convida o colega do trabalho, faz um trabalho, faz no escritório, onde estiver, faz grupo, ele utiliza esse material, né? Eu tenho um colega que eu fiz uma viagem missionária com um pequeno grupo, quando eu era pastor lá na Esperança, passei 12 anos lá, saí por conta do seminário, o pastor Marcos Vantini, de Itabira, em Minas Gerais. Levei para ele na viagem o material, até hoje ele utiliza, pediu mais material, porque o dele já está gasto, e ele, segundo ele, é um material muito proveitoso. Então, esse aqui é do pastor Joversi, tá certo? Se houver mais algum pastor, eu trouxe também, tá bom? Dessa vez os pastores serão presenteados. Muito bem, vamos abrir a Bíblia. Nossa jornada esta semana é em cima de 1 Coríntios. Só que não é em todos os 15 capítulos. São nos 4 primeiros capítulos. E a bem da verdade, meus irmãos, expor 4 capítulos, vários parágrafos, várias perícopes textuais, em 5 exposições, é algo que a gente vai chegar perto, mas não vai chegar lá. Tá certo? Então, não se frustre se nós não trabalharmos versículo a versículo, mas o principal para entender o porquê esta unidade. Por que primeiro, segundo, terceiro e quarto capítulo de Coríntios e não entra o quinto? Por que eu não fiquei no segundo? Por que eu não fui até o terceiro? Porque 1 Coríntios é melhor compreendida, melhor estudada, não a partir de capítulo por capítulo, mas por temas, segundo alguns, por problemas. Então, nos primeiros 4 capítulos, nós temos um problema aqui, nós temos um tema. No capítulo 5, temos um outro tema, o tema de um pecado sexual grave na igreja. No capítulo 6, muda para outro tema. Basicamente, irmãos, em contenda, não conseguiam resolver na igreja, terminavam nos tribunais. Capítulo 7, fala sobre as viúvas, sobre as virgens, enfim. Capítulo 8, que é um tema, né? Capítulo 8, 9 e 10, temos um outro tema, que é o tema das coisas sacrificadas aos ídolos. Comida sacrificada aos ídolos. Capítulo 11 é um capítulo que é um outro tema, que é o problema do culto público. Começa Paulo a tratar do culto público. E nesse capítulo 11 ele vai tratar da ceia do Senhor, que estava uma bagunça na igreja. Capítulo 12, 13 e 14 é um outro tema, é o tema dos dons espirituais, também relacionado ao culto público. Capítulo 15 termina, capítulo inteiro, sobre a ressurreição de Jesus e, por conseguinte, a ressurreição dos discípulos de Jesus. O irmão está entendendo que são vários temas, né? E por isso que eu me fixei nos 4 primeiros, que nesses 4 primeiros capítulos reside um tema, que nem falei o tema ainda, porque eu pulei, né, para chegar agora e trabalhar com ele. É o problema da divisão na igreja. Divisão na igreja. Portanto, nós vamos falar sobre esse tema até sábado ou até domingo. Me programei até domingo, pode ser até segunda-feira, antes de eu viajar.
porque há pano para manga, né, irmãos? Há muito material aqui, trata de divisão. Aí você vai dizer assim, mas pastor, eu me inscrevi, eu saí da minha igreja, ou saí de casa, para ouvir sobre divisão? Será que é um tema relevante? Meus irmãos, é relevante para as nossas igrejas, para a nossa vida, para o nosso ministério, é relevante para esta carta aqui. Portanto, a divisão, antes de abordar o texto, queria que você entendesse uma coisa. O tema das divisões na igreja de Corinto tem duas perspectivas aqui. A primeira é que esse tema não está restrito aos 4 primeiros capítulos. Depois do capítulo 4, versículo 21, acaba isso. E vem os demais temas que eu elenquei para os irmãos. É assim? Não é. Por quê? Porque o tema da divisão na igreja, ele percorre toda a carta. Corinto estava sofrendo com esse mal. E eu vou lhe dizer, essa carta foi escrita mais ou menos em 52. Mais ou menos. A datação não precisa ser tão precisa. Em 96, mais ou menos, 98, final do primeiro século, existe um primeiro documento escrito na história do cristianismo, que é o primeiro documento da patrística, classificado como patrística, como os pais da igreja. O período da patrística ele vai até o século V. Ele é dividido em fases. Pais apostólicos, pais apologistas, pais polemistas. Vai até Agostinho. Nos pais apostólicos, encontram-se aqueles primeiros escritores cristãos que escreviam para as igrejas, a exemplo das cartas do Novo Testamento, para orientar as igrejas, para discipular as igrejas, para consolar as igrejas. A segunda fase da patrística são os pais apologistas, eles vão defender a igreja diante da perseguição. A igreja já começa a sofrer grave perseguição do Império Romano, é uma perseguição estatal, oficial. Os escritores cristãos começam a escrever para os imperadores, para os escritores, para os filósofos, explicando o que é o cristianismo. Que ele não tem nenhum canibal na igreja porque come e bebe o sangue de Cristo. Não tem nenhuma relação não recomendável porque o irmão casa com uma irmã, que eram acusações na época. A terceira fase, já com a igreja desenvolvida, com a teologia desenvolvida, vem os pais polemistas ou pais sistemáticos, que aí entra gente que escreve teologia, como Agostinho, por exemplo. O primeiro documento da patrística, dos pais apostólicos, é 1 Clemente, que alguns acham que é o Clemente citado na carta aos Filipenses. Não se sabe. O catolicismo o considera um dos papas, o quarto papa, Clemente, porque ele foi bispo de Roma. E, de fato, ele era um bispo de Roma. E Clemente escreveu uma carta falando de divisão, orientando a igreja a parar com as divisões, com os grupos, e serem os membros obedientes ao bispo de Corinto. Clemente escreveu de Roma. Para quem ele escreveu? Para a igreja de Corinto. Portanto, mais de 30 anos, 40 anos depois, a igreja de Corinto continuava com um problema de divisão. Portanto, meus irmãos, é um tema relevante na história, relevante para nós. O primeiro aspecto acerca dessa divisão, como já estava dizendo, ela percorre toda a carta. Por exemplo, capítulo 6. O tema da divisão termina no capítulo 4? Não. Porque ele volta ao capítulo 6, porque havia irmãos que não entravam em acordo com o irmão e iam decidir suas querelas nos tribunais, divisão. No capítulo 8, 9 e 10, o tema das coisas sacrificadas aos ídolos, os maduros comiam carne sacrificada aos ídolos e os novos convertidos, por assim dizer, ficavam escandalizados. Divisão na igreja.
Capítulo tão afamado, capítulo 12, 13, 14 dos dons espirituais. Na verdade, Paulo escreve acerca dos dons, não porque ele estava sem fazer nada, e disse, eu vou discorrer sobre os dons maravilhosos. Não, ele foi corrigir problema de culto na igreja, de confusão na igreja, divisão na igreja. Irmão, está entendendo, portanto, que a igreja de Corinto percorria os demais temas, eles, na verdade, eles nascem por conta da divisão. Isso é o primeiro aspecto acerca da divisão. Eu estou ainda à guisa de introdução. E hoje a gente vai estender um pouquinho, tá bom? Amanhã, um pouquinho mais. Eu preciso tratar isso com os irmãos. O segundo aspecto é por que Paulo e que natureza é essa divisão aqui. Qual natureza é essa divisão? Será que a divisão assim de... o irmão não lembrou, o dirigente não lembrou do meu aniversário. Portanto, eu não vou mais para o ministério dele. Será que é essa a divisão? Olha, o fulano ali não votou na minha proposta na Assembleia. Portanto, eu estou fora do ministério dele. Essa é a divisão? Quem dera que fosse. Porque no gabinete resolve logo. Assim como a minha mãe fazia comigo e com o meu irmão mais velho, 2 anos. Gente, irmão muito próximo da idade, eles brigam. Eles discutem. Um quer usar sem permissão o tênis do outro. E a confusão está estabelecida. Mamãe fazia o quê? Botava George e Paulo. Abraça teu irmão. Agora tu beija teu irmão. Agora todo mundo se abraça aí e diz perdão. Resolve. Divisão nesse nível que nós estamos causando, no gabinete resolve. Agora, nesse nível aqui, meus irmãos, é complicado. Por quê? Porque esse problema aqui da divisão, a natureza dessa divisão é mais que isso. É muito mais profunda, muito mais séria, porque aqui está subjacente disputas entre os irmãos. Não só contenda, que eu não vou dar na minha proposta da Assembleia, mas disputa, contenda. Eu queria que a gente já pudesse ver isso, por exemplo, no capítulo 3. Abra lá, capítulo 3, verso 3. Veja o que Paulo fala acerca da natureza deste tema da divisão. Capítulo 3, verso 3. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, olha só, a divisão, irmão, a natureza dela era profunda. Tinha ciúme, no grego zelo, e briga. Veja no verso 21, ainda do capítulo 3, que Paulo fala sobre a natureza desse tema da divisão. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Ninguém se glorie. Então, havia um orgulho de escolher uma liderança. Veja o capítulo 4, para terminar. Capítulo 4, verso 6. O que Paulo diz assim? Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto, não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo do outro. Gente vaidosa. A natureza da divisão era o orgulho, a vaidade, um querendo ser mais que o outro. Esse é o primeiro aspecto da natureza. Existe um segundo aspecto, que é provado no texto, um terceiro que a gente infere, que eu vou só passar de relance. O segundo aspecto da natureza dessa divisão, meus irmãos, é a oposição em relação ao apostolado paulino. Não era só uma divisão de escolher outro líder e não Paulo. Havia uma parcela da igreja que estava se opondo ao apóstolo. Veja aí o capítulo 4, de 1 a 5. Diz assim, assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel, mas a mim pouco me importa ser julgado por vocês, ou por tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. Veja só, estava sendo julgado, preterido, avaliado, colocado no banco dos réus. Veja o versículo 18, ainda do mesmo capítulo. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, então conhecerei não por palavra, mas o poder desses orgulhosos, porque o reino de Deus consiste assim por diante. Então está percebendo que havia uma
animosidade, uma oposição à divisão, à natureza dessa divisão, era dizer assim, olha, nós não queremos mais Paulo como nosso líder. Por isso que a gente vai ver, eu prefiro Apolo, eu prefiro Cefas, e aqueles mais espirituais, eu sou de Cristo, não sou de nenhum homem. Irmão, está percebendo que havia um mau entendimento acerca da natureza da liderança. Primeira questão aqui. Havia um falso entendimento, um entendimento incorreto acerca da natureza da liderança. A gente vai ver que por conta disso, está por subjacente a isso, um mau entendimento acerca da natureza do Evangelho e o mau entendimento acerca do apóstolo Paulo. Bom, dito isto, vamos começar. Eu não vou tratar dos 3 primeiros versículos, porque é a introdução da carta, e vou pontuar só algumas coisas, nem vou comentar do 4 ao 9, eu vou só pontuar porque eu tenho interesse aqui nisso, tá certo? Não dá tempo, eu vou trabalhar, o nosso parágrafo é do 10 ao 17, a mensagem de hoje é do capítulo 1, do 10 ao 17. Mas por que eu vou ter que retroceder? Porque existe uma palavrinha aqui que não está no português. Para aqueles que vão fazer o Enem, aqueles que lembram das aulas de português, existe uma partícula, um conectivo, uma conjunção adversativa que não está aqui. Como é que começa o verso 10? Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos. E assim por diante. O que está no grego é uma partícula de, é uma adversativa. Porém, é como se dissesse assim, olha, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço-lhes alguma coisa aqui. Irmão está entendendo? Se existe uma adversativa, é porque ele está se opondo ao que ele falou anteriormente. Esse é o papel de uma conjunção adversativa. O de é assim também, no grego. Ele chegou até o verso 9 e diz, porém, irmãos, esse peço aqui é o paracalô, né, é o rogo-vos. Eu insisto, é mais do que pedir, é advogar, paracalô. Portanto, Paulo diz, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por que ele usa, então, essa conjunção de? É porque ele disse uma coisinha antes. O que ele disse antes? Ele disse no verso 2, como eu disse, eu não vou ler, vou só pontuar. Ele disse que Corinto é a igreja de Deus. Veja só. Uma igreja, um monte de problema que eu elenquei, mas Paulo diz, vocês são a igreja de Deus, verso 2. Ainda no verso 2 diz, eles são santificados em Cristo, chamados para ser santos. E a gente eleita aqui. É gente eleita, chamada. É gente santificada em Cristo. É gente que é a igreja de Deus. Veja no verso 4. O que essa igreja é? Por causa da graça de Deus que foi dada a vocês. Receberam a graça de Deus, meus irmãos. É pouca coisa? Não é. É muita coisa, é tudo, aliás. Verso 5, ele diz, enriquecidos nele, isto é, em Jesus. A igreja foi enriquecida em Jesus, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Falta nada para essa igreja, que coisa maravilhosa. Eu queria ser pastor. Se 1 Coríntios acabasse aqui, eu dizia, eu quero uma igreja assim. Vamos fazer um curso sobre como ser igual à primeira igreja batista de Corinto. Vamos fazer um curso para aprender, se a carta terminasse aqui. O que mais diz dessa maravilhosa igreja? Além de ser enriquecidos nele em toda a palavra e em todo o conhecimento, verso 6, eles têm o testemunho de Cristo, tendo sido confirmado, o testemunho de Cristo está confirmado na vida deles. No verso 7, eles aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que revelação é essa? Ele vai explicar, que é o dia, que está na minha versão, que eu estou usando da Nova Almeida atualizada, a NAA, o dia do Senhor, no verso 8, o dia para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do Senhor, isto é,
na parousia, isto é, na segunda vinda de Jesus. Irmãos, está percebendo que a igreja começou com o evangelho, Paulo diz, vocês vão chegar lá, na volta de Jesus. Está garantido. Ninguém vai se perder. Ninguém perde salvação por passar por problemas. Igreja alguma perde crédito diante de Deus por enfrentar dificuldades. Paulo diz isso aqui. Vocês começaram com o evangelho e vão terminar no dia do Senhor. Acabou. Todo mundo seguro aqui. Ninguém vai se perder. Mas apesar de dizer tantas coisas positivas, tantas coisas maravilhosas, ele diz, porém, irmãos, ele colocou, por que Paulo colocou uma adversativa aqui? Por que ele não terminou a carta nesse verso 9? Que serviria de modelo, de padrão para toda a igreja. Exatamente, meus irmãos. Esta igreja maravilhosa, ela enfrentava problemas como qualquer grupamento humano. Ele diz, porém, irmãos, isto é, apesar de tudo, vocês são maravilhosos, mas tem uma coisa aqui que precisa ser corrigida. Parece muito a carta de Jesus à igreja de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse. Elogia a igreja. Elogia, faz os elogios da igreja, aí num dado momento da carta, Jesus fala assim, tenho, porém, contra ti. Essa adversativa acaba com tudo. Acaba, meu irmão, porque já não vem coisa boa. Quando a adversativa chega, ela contraria a expectativa do que está sendo falado anteriormente. E nessa carta, lá do Apocalipse, tem um porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Uma igreja elogiada, no entanto, ela abandonou o primeiro amor. O termo abandonaste é o mesmo termo grego que Paulo usa em 1 Coríntios 7:11. E o homem não se aparte da sua mulher. Isto é, gente divorciada de Jesus. Tenho, porém, contra ti que você está divorciado de mim. Que história é essa? Portanto, meus irmãos, não é pouca coisa a gente observar o valor. O que vem aqui vai contradizer, vai se opor, vai desfazer tudo o que ele falou de maravilhoso que eu pontuei aqui até o verso 9. Ele diz assim, porém, irmãos, olha como ele começa, pelo nome. Você vai perceber mais adiante que as pessoas estavam se aproximando de alguns nomes. Paulo, Cefas, Apolo, nomes de medalhões da igreja nessa época, de gente gabaritada, gente conhecida, gente que tinha domínio da palavra de Deus na sua boca, no seu coração, na sua mente. Mas Paulo começa dizendo o seguinte, olha, eu vou rogar a vocês, não por nome de Paulo, nem de Cefas, nem de ninguém, é pelo nome de Jesus, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, rogo-vos, a palavra é muito mais forte do que pedir, rogo-vos que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões. A palavra aqui é contenda no grego, não é só divisão, é dissensão, é briga. Ele usa aqui, haja divisões entre vocês. Ele vai começar a trabalhar aqui no verso 10, o que ele vai terminar no verso 21 do capítulo 4, e infelizmente vai voltar a demonstrar a divisão nos demais temas da carta. Peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões, contendas entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado, olha só, como é que Paulo obteve essas informações? Ele está onde aqui escrevendo essa carta? Ele está há anos depois da fundação de Corinto. A fundação de Corinto, capítulo 18 de Atos. Paulo está no capítulo 19 em Éfeso. Ele está naquele período de 3 anos. Perto do final desses 3 anos, Paulo escreve e mantém contato com a igreja. Quando ele sobe notícias acerca da igreja, quando ele estava em Éfeso, ele está
do outro lado do mar Egeu. Ele está na atual Turquia, na Ásia Menor. Tem que atravessar o mar Egeu, ele vai bater lá na Macedônia, norte da Grécia, e tem que se dirigir para o extremo sul, para a Caia, um povo grego hoje. Era a Caia, a capital era Corinto, portanto ele estava muito longe. Não tinha ponte aérea. Tinha que atravessar o mar Egeu e descer a pé, ou de carruagem, ou de cavalo, até o sul, extremo sul, até chegar em Corinto. Ele estava longe, ele estava em Éfeso aqui, escrevendo. Então ele soube, naturalmente, ele diz aqui, que alguns membros da casa de Cloé, possivelmente uma mulher, que há brigas entre vocês. Essa é a primeira fonte de informação que o Paulo tem dessa igreja. É o verso 11. Esse grupo de irmãos da igreja foi até Paulo de Paulo, a coisa não está boa lá. Tem briga, tem contenda, divisão, a igreja está dividida em partidos. A segunda informação que Paulo tem, que esse grupo trouxe, foi uma carta. E nessa carta, a igreja pede explicações sobre alguns temas. Quer ver isso? Capítulo 7, só para você perceber. Eu tenho outras indicações mais adiante, vou ficar só com esse capítulo 7, verso 1. Olha como é que Paulo começa. Quanto ao que vocês me escreveram. Portanto, a segunda fonte de informação da realidade da igreja. Portanto, no capítulo 1 ao 6, Paulo escreve acerca das demandas que ele recebeu na visita presencial, um relatório oral acerca da igreja. Ele vai tratar até o verso 6. Do 7 em diante, é muito claro isso, não só aqui no 7, mas ainda no verso 25 do 7, no 11, enfim. Quanto ao que vocês me escreveram, portanto, eles começaram a questionar acerca de temas. E Paulo começa, portanto, do 7 até o 15, a responder às questões da igreja. Assim que ele obteve informações desta igreja. Nós estamos no primeiro momento do relatório oral. E ele diz, pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês, pois alguns membros da casa de Cloé, que eu fui informado que há brigas. Olha só. Não é só apenas uma divisãozinha. Brigas entre vocês. Refiro-me ao fato, ele vai dizer a natureza dessa briga. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então a igreja estava dividida. Eu só obedeço às orações do apóstolo Pedro. Não, nosso grupo só atende às informações trazidas por Apolo, pregador que esteve aqui em Corinto. Foi discipulado por Áquila e Priscila, faltavam alguns ajustes teológicos, ele era reconhecido um grande pregador, por isso que alguns, ninguém vai saber disso, que Apolo escreveu Hebreus, dada o conhecimento de um judeu alexandrino acerca da cultura judaica, ninguém tem certeza, mas que Apolo era poderoso, diz o texto, poderoso nas Escrituras. E depois do discipulado feito de Priscila e Áquila, aí que o rapaz ficou afinado, ficou afiado, e ele esteve lá pregando em Corinto. E as pessoas se aproximaram dele e gostaram dele. Então, nosso grupo vai ficar com as orientações de Apolo. Não, nosso grupo vai ser o de Paulo mesmo. Não, nenhum desses homens nós vamos escolher, nós somos do partido de Cristo. E Paulo, portanto, vai dizer no verso 13, será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Ele faz 3 perguntas aqui. A primeira é, Cristo está dividido? É possível o cabeça da igreja está dividido através dos membros? É uma pergunta retórica.
A resposta pode ser não. E ele vai trazer algo para si. Será que Paulo foi crucificado por vocês? Isto é, por que vocês estão se achegando ao meu nome? O que eu fiz por vocês? Eu dei a vida eterna a vocês? Isto é, eu morri crucificado por vocês? Um líder honesto nunca traz as pessoas para si nesse nível que eles estavam chegando a Paulo. E Paulo diz, bom parar por aí. É um liderado obediente, um liderado submisso, é bem-vindo, mas idolatrar, exaltar, como há muitos líderes que buscam essa exaltação, Paulo é honesto e diz, comigo não, eu não quero isso. Ele diz na terceira pergunta retórica, foram batizados em meu nome? Isto é, entraram na igreja através do batismo em meu nome ou em nome de Cristo? Ele diz, e que o que caracteriza, que é uma nota de rodapé aqui, caracteriza que as cartas não foram escritas numa sentada. Paulo não sentou e escreveu todo o 1 Coríntios, não dá. Primeiro, por questões de logística, de dinamismo mesmo, eram papéis, papiro. Papiro era um junco que crescia, eles tiravam lascas e colocavam sobrepostas, e com aquela gomazinha, botavam no sol, secava, fazia a folha de papiro. Era uma folha grossa. E a tinta era tinteiro, era um pedaço de pau afiado com uma tinta feita de fuligem e cola. Portanto, era caro escrever, caro e demorado. Portanto, é possível que Paulo tenha parado aqui. Depois de algum tempo, ele lembrou, veja só, no verso 14, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Ele parece dar uma paradinha aqui, vai fazer algumas coisas, vai fazer a comida, vai conversar, vai ministrar. Aí ele retoma a escrita da carta e diz, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Ele lembra. Depois de um tempinho ele lembra. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, e não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Esse é o voo panorâmico que nós fizemos aqui. Agora eu quero tirar algumas lições para a gente encerrar. Tá certo? Não sei que horas vai. Mas eu preciso de alguns minutos ainda para tirar algumas lições, ainda elucidando essa passagem. Paulo já entra no octógono e já vai encerrar essa briga aqui. Ele já vai encerrar não vai deixar muito prolongado esse sistema de animosidade no seio da igreja. Portanto, ele vai falar da natureza da igreja. O que é a igreja? A gente vai ver ao longo dessa semana que o mal entendimento não é só em cerca da natureza da liderança, mas do evangelho também, que é coisa muito grave. Gente que não conhece o evangelho. Por isso que causa problema na igreja, né? Então, Paulo vai tratar da natureza da igreja. Eu quero tirar a primeira lição. Você percebeu aqui, no verso 4 a 9, que a igreja recebeu, eu vou tratar como nós agora, trazer para nós aqui. Nós recebemos a graça, nós recebemos a palavra, nós recebemos o evangelho, nós recebemos os dons, o chamado, a comunhão com Cristo e a promessa da glorificação. Recebemos tudo isso, mas mesmo assim, podemos causar divisão na igreja. É o que Paulo diz com a partícula de. Porém, irmãos, apesar disso tudo, e vocês receberam a graça, a palavra, o evangelho, os dons, o chamado, a comunhão e até a promessa do dia da vinda de Jesus Cristo, porém, vocês causam um problema de divisão na igreja. Portanto, meus irmãos, nós podemos ser pessoas muito abençoadas como esse povo aqui. Recebemos a graça, a palavra, a promessa, vamos para o céu. Mas se nós não vigiarmos, podemos ser responsáveis por criar pequenas divisões na igreja. Uma vez uma ex-ovelha
me mandou mensagem, ela não marcou o gabinete e disse, pastor, por que as minhas filhas não me seguem à igreja? Eu vou sozinha. E eu elenquei 10 pontos para ela. Você faz culto doméstico com as suas filhas? Suas filhas veem você orando? Elas são menores. Você chega assim, vamos se arrumar, a gente vai para a igreja agora. Não quer, não tem que querer não. Comeu do meu pirão, vai receber o meu cinturão. Portanto, vamos para a igreja. Você fez isso? Ela não respondeu a mensagem, até hoje. Por quê? Porque não faz a meia culpa. Nós somos responsáveis. Eu disse para ela, você na hora do almoço, você comenta negativamente o culto? Não gostei do louvor, achei muito devagar, a igreja estava fria, o pastor falou coisa com coisa, e as crianças estão ouvindo. Se as crianças vão crescer amando a igreja desse jeito? Não vão crescer. Portanto, meus irmãos, podemos ser pessoas abençoadíssimas, mas ainda assim, porém, nós podemos causar divisão na igreja. Mesmo que seja mínima, não tão grave quanto esta aqui. Segunda lição. Muitos nomes de grandões são citados aqui. Mas Paulo apela para o nome, sobre todo nome. O nome de Jesus. E ele entra e diz, meus irmãos, vou começar como tem que começar. Rogo-vos pelo nome de Jesus. Se demônio com esse nome cai, não é possível que vocês não se corrijam. Se eu digo em nome de Jesus, sai dessa... Não é possível que a divisão não termine quando a gente invoca esse nome. Paulo começa com o nome de Jesus, superior a qualquer líder. Ele diz, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira lição. As contendas são a gênese das divisões. Divisão, meu irmão, de coisa pequena, não acontece mais hoje. Porque por trás, subjacente às divisões dos grupinhos na igreja, estão as contendas, as brigas. Portanto, as contendas são a gênese das divisões. Paulo diz que, no verso 10, não haja divisão. Agora perceba, não haja divisões, a palavra eu já falei, né? A palavra no grego é contenda, isto é, não haja contenda entre vocês. Não haja dissensão entre vocês, eles estavam brigando entre si, e riendo entre si. Paulo diz, não dá. O que é interessante, ele usa uma outra palavra para contenda, aqui a tradução minha é divisão, mas é contenda no grego. No verso 11, ele usa uma outra palavra para briga, aqui, brigas. Fui informado a respeito de vocês, pelo da casa de Cloé, que ele usa outra palavra grega aqui, palavra Éredes, que é briga, que é contenda, disputa. Esta palavra aqui, que na verdade subjaz a divisão do verso 10, nós encontramos no capítulo 5 de Gálatas, no verso 20. E é um fruto, é uma obra da carne. Olha só isso aqui. Gálatas 5:20. É só isso que eu vou olhar além do texto que a gente dá. Verso 20, olha só. Idolatria, feitiçaria, são obras da carne aqui. Feitiçarias, inimizades, na minha tradução está rixas. Éredes, a mesma palavra de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11. Rixa entre irmãos. Portanto, não era qualquer coisa, não era qualquer divisão, era rixa, era contenda, é um fruto da carne, irmão. Fruto da carne. Quarta lição. Há um padrão de comunhão dentro da igreja. E observe, há um padrão que Paulo fala para a igreja de Corinto, que não está muito bem traduzido, uma comunhão a ser restaurada. Porque a palavra unidos, aqui, no verso 10, diz, pelo contrário, que vocês sejam unidos
A palavra aqui é restaurar, é catartizo, é restaurar. Esta mesma palavra nós encontramos em Mateus capítulo 4, verso 21. Eu disse que era só Gálatas, mas anote aí. Mateus 4, 21. Que os discípulos estão consertando as redes, restaurando as redes. Ele diz assim, eu quero, em nome de Jesus, que vocês restaurem a comunhão. Não é só ser unido. É preciso restaurar, zerar. Portanto, algo bem mais profundo, irmão. Bem mais profundo. Paulo diz, há um padrão de comunhão de Corinto a ser restaurado, consertado. A rede estava cheia de buraco. A rede social da igreja. Aí a rede interpessoal da igreja, toda rasgada, precisa ser não unida somente, mas restaurada. Cartatizo. Quinta lição. A comunhão, você percebeu que ela pressupõe uma decisão, uma atitude. Veja o verso 10, bem no finalzinho dele. Sejam unidos no mesmo modo de pensar. No grego é nous, é mente. Pensar. E no mesmo gnomer, isto é, na mesma opinião, no mesmo julgamento. Irmão, está percebendo que Paulo está apelando para o lado racional da membresia aqui? Ele não diz assim, olha, quando vocês sentirem no coração, restaure a comunhão. Não é assim que a gente diz? Pastor Joveci, eu ainda não estou preparado para perdoar o irmão, porque ainda estou com o coração partido, rasgado. Quando Deus quiser, eu vou perdoar. Nem aqui, e nem texto algum do Novo Testamento, perdão é algo de coração, de sentimento, é decisão racional. Eu decido perdoar. E acabou. É o que ele está pedindo aqui, ó. Sejam unidos no mesmo modo de pensar e na mesma opinião, na mesma consciência. Isto é, ele apela para o aspecto racional e não sentimental. Portanto, a decisão é nossa. É uma atitude a ser tomada de acabar com a divisão na igreja, de acabar com as rixas, de acabar com as contendas. Paulo vai falar de modo muito bonito na discussão do capítulo 8, 9 e 10, acerca da carne sacrificada aos ídolos. E ele diz, no fim das contas, nesses 3 capítulos, vocês querem uma igreja com gente que ame muito ou gente que conheça muito, tenha muita sabedoria? O que vocês querem? Gente que ame muito ou que tenha muita sabedoria, muita gnose? Ele apela para esses capítulos para o amor. Deve ter gente que ame muito na igreja. E ele diz acerca da decisão dele, eu, por causa do meu irmão mais fraco, está no texto, eu nunca mais comerei carne. Ele diz isso. Vocês querem comer? São muito cheios de si? Eu não vou. Por quê? Eu posso comer, mas por causa do irmão mais fraco, porque ele se escandaliza com essa prática, eu não vou comer. Interessante, no grego, Paulo diz, não vou comer carne até a eternidade. Ele diz isso, para deixar muito claro. Isto é, até a minha vida toda eu vou deixar por causa do meu irmão mais fraco. É uma decisão, é uma atitude. Portanto, ele apela para o aspecto racional. É nous, é mente, é julgamento. Portanto, nunca espere Deus tocar no seu coração para acabar uma rixa na igreja. Porque nunca vai acontecer, irmão, porque ele já deu a ordem. Decida. Perdoar, amar é uma decisão. E decisão racional, passa pelo racional. 6ª lição. A igreja, meus irmãos, não pode ter líderes de estimação. Nós amamos os nossos líderes. Eu chamo meu pastor, não posso pastorear por conta do seminário, chamo meu pastor, Jorge Marques, de comandante. Comandante, diga. Esse comandante comanda mesmo. Porque às vezes ele me manda mensagem, sexta-feira você vai pregar domingo à noite. Comandante, ele manda. Comandante, amo meu pastor. Ele é diferente de mim na idade, uns 7 anos só. A gente se conheceu no Rio de Janeiro já há muitos anos.
Conheci quando ele era ainda casado com a ex-esposa que faleceu de câncer. Portanto, nós tínhamos uma amizade profunda. Enfrentei uma dificuldade muito grande na minha vida. Ele disse, venha para cá. Ele disse para mim, venha para a minha igreja, venha para cá que eu vou tratar de você. Um amigo, amo o meu pastor, faço tudo por ele. Tudo que eu como sou pastor, eu penso como pastor. Eu procuro não dizer não, porque eu sei quando o pastor pede, é que ele está precisando. Então, eu nunca digo não. Pode me ligar, eu digo aí, pode me ligar na sexta-feira, no sábado, na hora da mensagem, estou com Jorge, um pouquinho de problema estomacal, pode pregar? Deixa comigo. Deixa comigo. Amo, faço tudo por ele, defendo o meu pastor, mas eu não posso ter um líder de estimação nesse nível aqui. Devemos ter. Eu fui seminarista numa grande igreja no Rio de Janeiro, na época de seminário. Primeira igreja batista de Pavuna. Eu já pregava para 800 jovens, a igreja tinha 4.000 membros, tinha seminário, tinha 2 carros, fora o carro do pastor, ele ganhava salário de deputado. Era uma igreja, um colosso a igreja. Aí uma vez, era dia do pastor, e reuniram e me chamaram. Orelha seca, seminarista, me chamaram para conversar com a liderança sobre que presente nós daríamos para o pastor. Isso tem 25 anos atrás de idade, isso. Eu disse, meus irmãos, eu estou aqui com toda a licença bíblica, eu estou aqui como uma voz no deserto. Portanto, não era para eu estar aqui. Me chamaram, eu estou aqui. Como diz o carioca, de bicão. Quer dar um presente para ele? Aumenta o salário dele. E 25 anos atrás, a igreja aumentou em R$1.000. Corrige isso. Pronto, é a maneira da gente abençoar, amar o nosso obreiro. Tudo que a igreja fizer para o bem do pastor, ela recebe em troca. O pastor não pode estar preocupado em pagar as contas do mês. Ele tem que ter a cabeça nos projetos da igreja. Ele tem que ser um empreendedor do reino. Ele tem que estar orando, ele tem que estar estudando a Bíblia. Ninguém faz isso com problemas quaisquer que a igreja pode resolver. Meus irmãos, a igreja não amava a liderança nesse nível que eu estou falando. Ela tinha o líder de estimação. E o que é interessante é que não havia razões teológicas para escolher entre Cefas e Pedro e Paulo, entre Apolo. Não havia, porque era a mesma mensagem, a gente vai ver depois isso. Ele diz assim, olha, eu plantei, Apolo regou, isto é, a mensagem é a mesma? Não há diferença, talvez de estilo, né? De estilão. Talvez Apolo fosse um poderoso, eloquente, Paulo mais de escrever, não sei. Mas em nível de integridade, espiritualidade, de teologia, de bênção de Deus, não havia diferença, não havia razões para escolher por quê. Então você percebe que a escolha entre um e outro não é por questões teológicas, não é por questões éticas, é por pecado. Eu escolho um líder e não outro, porque eu mostro como sou pecador. Sétima, já caminhando para o final. Se Cristo é um, a igreja não pode ser dividida, é o que Paulo diz. Portanto, ele diz no verso 13, né? Será que Cristo está dividido? Isto é, se Cristo é um, meu irmão, a igreja não pode estar dividida. 8ª lição. Paulo resolve o problema como é que ele resolve o problema, além de tudo que ele falou? Como é que ele resolve o problema das divisões na igreja? Ele resolve com a centralidade da cruz. Centralidade, ele diz, será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Portanto, Paulo resolve a divisão na igreja com a centralidade. A cruz é tudo para o crente. E não é só para o ímpio. Às vezes a gente tem 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, a gente acha que cruz é só para quem não conhece a Cristo. O que diz Paulo? Já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esta vida que vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Portanto, a minha vida é uma vida de crucificado com Ele. Não é um evento passado. É um evento que eu sinto hoje, eu compartilho da morte com Ele, só assim dá certo. Só assim dá certo. Me assumir
crucificado com ele, isto é, morrendo a nova natureza, a dependência da lei, dos méritos humanos, e assim, eu só dependo dele porque eu estou morto com ele. Portanto, Paulo resolve os problemas de visão com a centralidade. O que nosso problema, e vamos ver esses dias, que nós desconhecemos o Evangelho. Nós ignoramos o Evangelho e as doutrinas da graça. Eu não digo a igreja, a comunidade videira, mas a cristandade de modo geral. Última lição. Retórica humana. As performances humanas aqui, elas atraem pessoas para os pregadores. Por isso que nas igrejas é comum agora pintar tudo de preto, botar um holofote no pastor. Ele agora vem com uma blusa para parecer bem bombado assim, né? Faz academia, bem musculosinho. Ele começa a colocar um negocinho na orelha para parecer mais jovem. Está cheio de pastorzinho assim. Porque ele utiliza desses recursos, desses expedientes, para atrair as pessoas a si. Paulo diz, não é assim que se resolve. A retórica humana e os subterfúgios que tem hoje atrai as pessoas para o pregador. Mas a mensagem da cruz leva as pessoas de volta para Deus. Veja o versículo 14. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. O problema é que nós estamos enfadados com o Evangelho. É pouco para nós hoje. Eu digo nós, mais uma vez, não a igreja videira, a comunidade videira, mas o povo evangélico. Eu me lembro de uma conferência, há muitos anos, do filho do Billy Graham. Uma conferência que foi televisionada há muitos anos. Acho que uns 20 anos isso. E saiu na Band, saiu no mundo inteiro. E ele foi pregar para o mundo todo. O Franklin Graham. E que texto ele usou? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele pregou em cima desse texto. Aí eu fui para a igreja, alguém chegou para mim e disse, pastor, você ouviu a mensagem do Franklin Graham? Eu falei, eu vi. Esse povo só sabe falar disso, é? Esse povo só sabe falar. Essa mensagem é muito batida, pastor. A gente já sabe, estamos carecas de saber dessa mensagem de João, capítulo 14, verso 6. Eu falei, careca estou eu por ouvir você, meu irmão. Eu que estou careca de ouvir coisa desse jeito. Demonstra que você não conhece o Evangelho. Sabe o que é isso? Gente enfadada com o Evangelho. Não presta mais Evangelho. Tem que ter uma luzinha, tem que ter um tremelique, tem que ter uma bateria na hora que eu estou pregando aqui, dar um pá no prato. Tem que ter alguém tocando, uma nota lá, para ficar mais animado. É assim, para criar um clima. Paulo diz, isso tudo anula a cruz de Cristo. Eu não quero anular a cruz de Cristo. Quero terminar com uma referência à mensagem das mais famosas da história, pregado por um evangelista americano, da Nova Inglaterra, do século XIX, Jonathan Edwards. Todo mundo conhece. Pode achar na internet. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu aprendi em homilética do Seminário do Sul, onde eu estudei, com Jerry Stanley aqui, professor de homilética, que um título de mensagem nunca deve ser negativo, tem que ser positivo. Mas o Jonathan Edwards não estudou essa lição. Ele pregou. Diz os biógrafos que ele pregava essa mensagem, pecadores nas mãos de um Deus irado. Eles se agarravam nos bancos da igreja, porque eles sentiam que elas iam cair no inferno naquela hora. De tanta vivacidade era a pregação. Agora, como é que ele pregava? Lampião em uma mão e lendo o sermão na outra mão. Era assim que ele pregava, lendo. Que pregação chata seria hoje, né? Se eu viesse aqui para ler, que coisa chata, pastor, tem que aguentar agora amanhã de novo.
Até domingo, meu Deus, eu vou já pegar um atestado médico, entregar para o pastor. Não veio mais não. O pregador lê a mensagem toda, chata, enfadonha, mas foi essa mensagem que ficou na história e o nome dele perpetuado até hoje. Meus irmãos, não é a performance, é o poder da cruz que resolve o problema da igreja. Amém? Eu disse que a gente ia passar um pouquinho. Passamos só um pouquinho, né? Vamos orar, por favor. Senhor meu Deus, diante de nós está a Tua palavra. Precisa muito explicar, Senhor, que eu não consegui. Há muito o que dizer. Há coisas que foram ditas que poderiam ser ditas melhores, na melhor qualidade. Por isso nós dependemos do Espírito Santo, Senhor. Que Ele pregue esta noite, que Ele seja o professor, que Ele fale ao coração e que esse texto possa pulsar em nosso coração e nossa mente. E que o Senhor continue nos falando, Senhor, nos corrigindo, nos abençoando com a Tua palavra ao longo desta noite. E no momento de conciliar o sono, todos nós possamos tomar a decisão de viver em paz na igreja. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo, segundo a bendita intercessão do Espírito Santo, conforme Romanos 8:26. Oramos. Amém.